Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Santin. Para os que me conhecem também, Rodrigo Santin. Eu sou analista de redes lá do grupo de redes de computadores da assessoria de informática da Unesp. Não posso deixar de comentar que eu também trabalho meio período na Unifesp, então eu conheço o pessoal aqui. E eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre a experiência da Unesp no uso da nuvem ANSP Terremark. A gente usou o Cloud Computing aqui da Terremark, foi tudo negociado pela ANSP para divulgação do resultado dos vestibular. Começamos no meio de 2011. Aí a agenda, né? Eu vou falar um pouquinho da Unesp, da abrangência da Unesp, a Unesp em números, um pouco da rede de computadores da Unesp, a UAN, né, a UnespNet, alguns projetos do nosso grupo lá do GRC. Essa parte de computação em nuvem, o conceito, a cronologia, tipo de nuvem, eu estava pensando até em tirar da apresentação, porque o professor Hermes já falou com muito mais aprofundamento do que eu vou falar aqui. Mas vamos deixar aí, a gente dá uma passada rápida. E realmente é um estudo de caso, né? Vou falar da realidade pré-nuvem, os problemas que nós tínhamos, o processo de migração do site de dentro da Unesp para fora, os resultados disso e quais são os próximos passos em relação à Cloud Computing na Unesp. Então, tá aí, a Unesp foi fundada em 76, né, a partir de institutos isolados de ensino superior que existiam em várias regiões do estado. Então, diferente, por exemplo, da Unifesp, que nasceu aqui em São Paulo e agora está crescendo, quer dizer, desde 2005 está crescendo, ela já nasceu multicamp, já nasceu espalhada em todo o estado. É mantida pelo governo do estado e é uma das 3 universidades públicas de ensino gratuito, ao lado da USP e da Unicamp. Isso acho que todo mundo sabia, mas como estava no panfleto que eu peguei, eu achei bonito e deixei aí. Está presente em 23 cidades do estado e abrange todas as áreas do conhecimento, na verdade, né? A Unesp conta também com 3 fundações. Uma é a editora Unesp, outra a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a Fundunesp, a qual inclusive eu sou funcionário, e a Fundação VUNESP, que todo mundo conhece aí pelos vestibulares e concursos públicos. Aí a área de abrangência da Unesp, a gente vê que é realmente espalhado em todo o estado mesmo. Até Rosana, que nem sabe nem que existe, tem Unesp lá. Se você for de... Uma curiosidade que quase todo mundo fala quando vai falar da Unesp, que se você for de Rosana a Guará, depende da estrada que você pegar, você vai rodar mais de 1.000 quilômetros. E a nossa rede atende tudo isso daí. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Alguns números da Unesp. Então, a Unesp conta com 33 faculdades e institutos, 7 campos complementares, ou seja, em alguma das 23 cidades, como Bauru, Botucatu, Araraquara, existe mais de uma faculdade, 3 colégios técnicos e 62 carreiras. Contamos também com 71 cursos de graduação, que graduam anualmente aproximadamente 5.700 profissionais, além de 118 programas de pós, que formam anualmente 2.400 alunos. Nós contamos também com 36 mil alunos de graduação, esses dados são de 2012 já. 11 mil alunos de pós, 3.500 docentes e mais de 7.100 técnicos administrativos. E agora, acho que a última parte sobre esses números aí, a estrutura da Unesp. A gente também tem um hospital de clínicas, que fica localizado na cidade de Botucatu, com 418 leitos. Nós temos também 3 hospitais veterinários, 1.900 laboratórios, 30 bibliotecas e 5 fazendas de ensino e pesquisa. Ufa, acabou. Essa aí é a rede UAN da Unesp, a UnespNet. Que a gente consegue... essa rede foi inaugurada ano passado, foi isso, né, em 2011. A gente conta principalmente aqui, falando da topologia da rede, com 2 anéis principais que interligam São Paulo, Presidente Prudente, Araraquara e São Paulo. O outro anel, São Paulo, São José do Rio Preto, Bauru e São Paulo. E tem um link de 200, esses links vermelhos, né, são links de 200 megas. Também tem um link de 200 exclusivo para Botucatu, que é onde tem o maior número de computadores na rede. Todo mundo se liga aqui em São Paulo, da onde saem conexões também para Guará, São José dos Campos, São Vicente, Registro, Itapeva. Além disso, a gente conecta também o IA e o FT via MetroSampa. A gente usa um bracinho da MetroSampa ali para passar um pouco da nossa rede também. Ô Ney, você me ajuda aí se estiver muito errado, tá? Obrigado. Tá, vamos embora. Algumas características da rede. Então, a UnespNet possui seu ASN próprio. Nós somos um Autonomous System. Temos conexão externa via MetroSampa,
assim como a Unifesp também. A gente se conecta à USP, que por sua vez cai na rede da ANSP pela Metro Sampa. Temos conexão, fechamos seção BGP com o PTT Metro, também com a RNP. E temos implementado em boa parte da rede IPv6 já em produção. A gente tem uma ideia aí que nos próximos meses a gente consiga ter pelo menos todos os serviços que estão disponíveis para fora, disponíveis em IPv4 e em IPv6 também. Alguns gráficos de utilização da nossa banda. Esse é o consumo agregado de internet. Então, independente se eu estou trocando tráfego com a internet, ou com o PTT, ou com a RNP, esse é o consumo agregado. A gente chega... Se você pegar um dia, né, você vê que o CACT faz os gráficos mais detalhados, então você vai ver que dá um pouquinho mais de 770 megas de pico. Mas na média de horário de pico, a gente consome mais de 600 megas de internet. Essa informação eu também achei interessante colocar. A gente vê que o IPv6 realmente está crescendo. Isso aí é tráfego IPv6 que nós estamos trocando só com o PTT, só com os outros integrantes do PTT que também tem V6 em produção. Você vê que já é uma coisa considerável, acima de 30 megas aí, todos os dias. Alguns projetos do GRC. Então, o primeiro projeto que eu gostaria de falar sobre videoconferência, que é o projeto que eu sou envolvido mais diretamente. A gente tem 38 salas de videoconferência em alta definição espalhada em todas as unidades, todas as faculdades têm. Alta definição, estou dizendo, é Full HD. Né? Telefonia IP. Nossa telefonia IP é baseada em Asterisk, consta com mais de 8.000 ramais. Então, todas as ligações feitas entre unidades da Unesp são feitas sem custo. Além disso, qualquer ligação, por exemplo, feita do interior para um número DDD 011, sai por São Paulo. Então, também tem economia de custo nisso daí. Um projeto para esse ano, nós estamos adquirindo, através da compra por um projeto da FAPESP, um equipamento para fazer traffic shaping, que a gente vai colocar na saída da internet, para controlar melhor o que sai e entra na nossa rede. Nossa rede sem fio está em pleno processo de implantação. Nós já temos mais de 600 APs adquiridos, nem todos estão instalados, estão sendo instalados nesse momento. O IPv6, que eu já disse, está instalado está em produção quase todas as unidades. Do ano passado, esse ano, talvez os anos anteriores também, a gente está com um projeto grande de revitalização de cabeamento óptico e metálico e data center nas unidades. Então, só para constar, o ano passado, por exemplo, trocamos toda a capilaridade óptica da cidade de Botucatu. Foi um projeto de mais de 60 quilômetros de fibra. Esse ano, as unidades estão submetendo projetos ainda para a gente. Temos também um projeto de nuvem privada. Né? Decidimos praticamente o hardware que utilizaremos. Estamos conversando ainda sobre o software, ainda algumas últimas questões para ser analisada. Gostaria até de conversar mais com o pessoal da USP, que tem isso lá já. Autenticação centralizada é um projeto que já está implementado, é utilizado na VPN e na rede sem fio, mas está crescendo. Então, a ideia é que, assim como acontece hoje, por exemplo, na Unifesp, todos os sistemas e serviços de rede sejam autenticados com usuário e senha únicos. Nós temos um projeto de e-mail centralizado, visto que hoje na Unesp, em cada faculdade tem o seu servidor de e-mail. Cada faculdade tem toda a sua estrutura de e-mail. E não é exatamente padronizado. Né? A gente tem um padrão que a gente coloca para os administradores de rede das unidades instalarem seus servidores, mas as políticas nem sempre são iguais. Então, a nossa ideia é trazer tudo isso para dentro do data center da reitoria, que fica aqui em São Paulo. Um outro projeto que a gente está em discussão, uma redundância da conexão à internet. E o OpenFlow. Quer falar mais um pouquinho né, sobre o OpenFlow? Não? Beleza? Isso eu vou passar rapidinho aqui, porque já foi falado bastante. Vocês já assistiram também umas 50.000 palestras sobre isso. Né? Qual é o conceito de computação em nuvem? Eu descobri que não existe. Né? Quer dizer, acho que isso de tudo as a service é o conceito mais legal que eu consegui encontrar. Porque se eu perguntar para cada um de vocês, cada um vai dar uma resposta diferente para a computação em nuvem, mas tudo não vai fugir disso daí. Recurso compartilhado e sob demanda, acessível na internet, independente de plataforma, que abstrai o software e o hardware. Na verdade, isso é mais virtualização, mas enfim. Como eu precisava escolher alguma definição para colocar, eu escolhi a do Gartner. Né?
que define computação em nuvem como um estilo de computação onde recursos de TI escaláveis e elásticos são entregues como serviço a consumidores externos utilizando a internet. Isso tem mais a ver com nuvem pública do que com nuvem privada, então não sei se é um conceito tão bom assim. Eu fiz uma análise cronológica da criação de cloud computing. Esse pesquisador John McCarthy aí criou o conceito lá em 1968, 69, de computação por tempo compartilhado, que na verdade é a ideia por trás de cloud computing até hoje, né? Não por tempo compartilhado, mas a ideia de compartilhar recursos, né? Aí foram acontecendo essas coisas que a gente está acostumado a ver. Até que em 1997 surgiu oficialmente o termo cloud computing, e começaram a surgir os grandes portais que, pela primeira vez, eu acho, na internet, você conseguia pegar um arquivo seu e colocar na grande nuvem, né? Colocar na internet. Que fica armazenado em algum lugar, como já disseram, que você não sabe onde é exatamente, mas está lá e você consegue acessar de qualquer lugar. Um dado interessante é a receita, né? Que em 2010 houve uma receita de 68 bilhões de dólares arrecadados com venda, alocação de recursos de cloud computing. E a previsão para 2014 é de 148 bilhões. Então, é mais de 100% de crescimento aí em 4 anos. Nuvem pública e privada. Nuvem pública foi o modelo que nós utilizamos, né? Onde os seus serviços ou o que você está utilizando está hospedado fora do seu data center. Você não tem controle dos recursos que estão lá por trás daquilo lá. Você acredita, você tem um contrato que diz para você que aqueles recursos que você está contratando vão estar disponíveis, mas a única coisa que a gente tem de controle é um papel, né? Você não consegue acessar nada. E a nuvem privada é quando você monta seu próprio ambiente, ou dentro do seu data center, ou colocando os equipamentos com colocation, por exemplo, colocando no data center da Remark, por exemplo, nossos equipamentos, e montando uma cloud lá. E aí sim a gente tem todo o controle desse ambiente aí. Aprendi mais uma hoje, Network as a Service, né? Existe tudo como serviço hoje, né? Software as a Service, isso aí acho que o Google Docs é um dos maiores exemplos que nós temos, inclusive o Prezi, que é o software que eu usei para fazer a apresentação, é um software que está disponível em cloud computing, está na nuvem como serviço, você acessa o site, faz online, baixa e pronto. Plataforma como serviço é muito utilizada para desenvolvimento de sistemas. Infraestrutura como serviço foi o que nós utilizamos, para o cloud do vestibular. Você armazena suas máquinas virtuais lá. DAAS tem até vários significados, né? Desktop como serviço, data como serviço, data center como serviço, VDI, por exemplo, na nuvem, né? O exemplo de DAS. Backup como serviço hoje já existe também. Você não precisa mais comprar unidade de fita, LTO 5, 4, essas coisas. E é o último sobre isso aí. Há 3 anos consecutivos, Cloud Computing está no pico do gráfico do Gartner ali. Em 2009 já era o mais alto na expectativa, com uma previsão que já era de 2 a 5 anos de adoção, e hoje a gente vê que estava certo, né? Além de continuar no pico até hoje, a adoção está muito forte desde quando o Gartner coloca isso lá em cima para a gente. Agora chega de enrolar e vamos começar a fazer a apresentação de verdade. O que nós tínhamos de problemas e qual era a nossa realidade antes da ANSP nos apresentar a solução do Cloud Computing? Nós tínhamos uma infraestrutura única para o portal da Unesp, para o site do vestibular, para os sistemas internos e para o banco de dados. Infraestrutura única se entende um servidor só, sem virtualização, por exemplo. Então, era totalmente estagnado, a gente não conseguia aumentar a memória, fazer nada. E o que acontecia sempre no dia da divulgação dos resultados do vestibular? Tudo ficava fora do ar. Durante quanto tempo? Durante o dia todo. Ia voltar às 5 horas da tarde, quando os candidatos tinham visto lá pelo site da VUNESP ou pela UOL o resultado. A gente ficava o dia inteiro conectado no servidor, tentando, de algum jeito, colocar aquilo no ar de novo. E... tem a próxima slide que vai falar melhor sobre isso. Em diagrama de bloco é isso que nós tínhamos. Um servidor, o site da Unesp. O site do vestibular, na verdade, era só um diretório ali no Apache, dentro do web server. Alguns sistemas, não todos, obviamente, mas alguns sistemas ficavam nesse servidor também. E um servidor e um banco de dados. Um MySQL que rodava junto na mesma máquina. O que nos motivou a usar isso, né? Houve uma aproximação. Um dia o Manuel me liga lá, querendo marcar uma reunião com a gente.
Marcamos a reunião, o Manuel aparece lá, a pedido do professor Lopes também, e perguntou para a gente o que a ANSP pode ajudar a Unesp, o que vocês estão precisando da ANSP. E a gente colocou algumas necessidades, dentre elas, esse problema do vestibular, da queda do site. A ANSP nos apresentou, via Terremark, a solução do Cloud Computing. A gente fez um estudo de viabilidade técnica para ver se isso realmente resolveria o problema, não ia ser só trabalhar em vão, e percebemos que resolveria o nosso problema, que a gente ia ter a estabilidade que a gente precisava. Só que isso foi em maio. E em junho já sairia o resultado do vestibular. Para esse cenário aí, para 40 mil candidatos que tinham se inscrito no vestibular da Unesp. O que nós precisávamos da nova tecnologia agora com Cloud Computing? De estabilidade, desempenho e segurança. Estabilidade e desempenho, eu falei que estava caindo antes. Segurança, pela primeira vez a gente estaria colocando nossos recursos, dados da Unesp, fora da Unesp. Isso é talvez o que mais se discute sobre cloud pública, ainda hoje, é a questão da segurança. No nosso caso, essa questão de segurança quanto a inviolabilidade palavra difícil, né? Inviolabilidade dos dados, enfim, não era muito sensível porque a página não tinha nada demais. E o resultado mesmo do vestibular só é colocado no site no momento que ele tem que ser divulgado. Então, quanto a isso, não tinha problema. Agora, por outro lado, tem um outro quesito de segurança. O que garante que vai funcionar? Além do contrato que a gente tem, que diz que a gente pode multar, nesse caso a Terremark, seja a empresa que for, se cair, nosso objetivo não é ganhar dinheiro com multa, nosso objetivo é que funcione, né? Então, vai ser seguro? Vai funcionar? A gente confiou na ANSP, confiou na Terremark, pelo tamanho da empresa e tal, e vamos ver o que deu de resultado aí. Esse foi o processo de migração, né? Então, nós tínhamos lá, de novo, um site da Unesp, um servidor interno com o site da Unesp e uma página do vestibular e um servidor de banco de dados. O primeiro passo foi um passo interno, não teve nada a ver com o cloud ainda. Nós dividimos o ambiente do vestibular no SBR, criamos um novo domínio, apontamos no DNS, isso tudo interno. Então, as pessoas passaram a acessar vestibular Unesp BR, mas isso já tinha sido impresso, mandado o manual do candidato, todo mundo já tinha recebido o material como Unesp BR/vestibular. Então, a gente, com a ajuda da assessoria de comunicação e imprensa, fizemos uma ampla divulgação do novo endereço, em mídias digitais, colocamos na página, o máximo que deu para a gente divulgar o endereço vestibular Unesp BR, nós divulgamos, para que as conexões, quando o candidato acessasse, já fossem direto para a nuvem, sem passar pelo nosso servidor, que continuou lá, com o site da Unesp, com tudo aquelas coisas. Não podia cair, né? Segundo passo, instalamos os servidores na nuvem. O que nós instalamos lá? 5 servidores Linux, 3 web servers, um Apache com 4 GB de memória cada máquina, um file server, que era apenas para distribuir os arquivos para os web servers, e um servidor de banco de dados. Copiamos o banco de dados, a parte do banco relativa ao site do vestibular, e migramos, né? Então, a partir do momento que a gente colocou o domínio vestibular no SBR, apontando para o IP da Terremark, todas as conexões passaram a ser respondidas. A resposta às conexões acabou vindo já da nuvem, não passando mais pela Unesp. Então, isso já desafogou o servidor logo de cara. Interessante a cronologia disso daí. Dia 15/6, a gente assinou o contrato. Dia 16, a gente começou a instalar os servidores. 16 e 17, a gente instalou. No dia 16 à tarde, a Terremark deu usuário e senha para a gente. Então, foi praticamente dia 17. 18 e 19 foi um final de semana. No dia 20, a gente estava com a instalação concluída, todos os servidores no ar, o serviço migrado, e isso para o dia 22, que a gente tinha que soltar o resultado do vestibular dia 22. Não deu para fazer análise de Poisson, de quantidade de conexão simultânea, nada disso, porque não teve nem tempo para fazer nada disso, né? Vamos ao resultado disso, que eu acho que é o próximo slide. Funcionou perfeitamente. Nos últimos anos, aí foi a primeira vez que a gente conseguiu preservar o site da Unesp no ar. O desempenho foi muito bom. E o mais importante, não, isso é o mais importante, mas não houve intervenções no sistema. Então, a gente não precisou ficar entrando no servidor na hora, tentando manter no ar, nem nada disso. Tudo funcionou muito bem. Esses foram alguns números lá do dia D. Então, tivemos mais de 28 mil visualizações, de mais de 10 mil usuários diferentes.
80% das visitas duraram menos de 10 segundos. A lista foi disponibilizada como PDF. Então, o usuário conseguiu entrar, pegar o PDF, fazer o download em menos de 10 segundos. Usamos 50% da memória total disponível no cloud, 6% da memória e aguentamos mais de 1.000 conexões simultâneas. É claro que o site da Unesp também foi estressado nesse dia, porque muitos usuários ainda não sabiam que existia o vestibular Unesp-BR e acessavam pelo www.unesp.br/vestibular. Mas, como não tinha nada, era só um redirect, isso virou apenas um redirect no web server, o servidor ainda, mesmo com carga sendo o mesmo servidor antigo, aguentou muito bem. Então não tivemos nenhum tipo de problema. Aqui foi um fato interessante, está acabando já. Primeira fase do vestibular 2012, né, no final de 2011 para ingresso em 2012. Tivemos mais de 90.000 candidatos inscritos, contra 40.000 do meio do ano. Aí a gente conseguiu fazer uma análise um pouco melhor do ambiente e, com os dados de 2011, do meio do ano, a gente descobriu que o ambiente que nós tínhamos instalados conseguiria aguentar o tráfego agora de 90.000 candidatos pesquisando o vestibular. E realmente aguentou, funcionou, ficou tudo muito bem, na primeira fase. Desses 90.000 candidatos, 30.000 candidatos passaram para a segunda fase. E o resultado, devia fazer igual a apresentação do Ney, escrito não funcionou, né? Caiu. Pô, mas é estranho, né? Porque como é que a gente faz uma coisa que provadamente aguenta 40.000 candidatos, aguenta 40.000 pessoas acessando isso simultaneamente, e aguenta. 90.000 pessoas acessam isso e o negócio fica no ar, e 30.000 acessam e cai, né? Bom, algumas diferenças. Primeiro que caiu durante 30 minutos, né? E antes ficava fora o dia inteiro. E depois que caiu, e a gente, aquele desespero para colocar no ar de novo, conseguimos colocar no ar, caiu também o site da VUNESP, que é uma coisa interessante, né? Porque é um site feito só para divulgação desse tipo de coisa. A gente fez uma reunião com o pessoal da assessoria de comunicação e imprensa para entender o que mudou. O que aconteceu do vestibular da primeira fase para a segunda para ter esse resultado aí. Aconteceu o seguinte, nem tudo é TI, né? Na primeira fase, o resultado foi divulgado às 8 horas da manhã. Na verdade, foi divulgado até um pouquinho antes disso. Umas 5, 10 para as 8 da manhã. Então, os candidatos iam acordando, a maioria estava lá na frente do computador e ia vendo. Então, o pico de uso ficou das 8 até as 11 horas da manhã, bem espalhado durante toda a manhã. Esse resultado aí foi divulgado às 10 da manhã. A funcionária da assessoria de comunicação e imprensa que ficou no Twitter acompanhando os tweets do pessoal, só lia mensagens assim: eu, minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, meus amigos, estamos queimando o nosso teclado de tanto da F5. Né? Porque estava todo mundo na frente do computador. Tanto os usuários, os candidatos, como todos os amigos, os parentes, tudo. Então, isso gerou uma carga quase 2 vezes maior, de 30.000 candidatos para os 90.000. Porque com aqueles 90.000 a gente aguentou com folga ainda. Isso gerou quase o dobro de carga. Aí, quando a funcionária da CI disse no Twitter também, acessem pelo site da VUNESP, caiu o site da VUNESP. Depois de 30 minutos lá, a gente conseguiu pôr tudo no ar também. Isso é automático, né? O UOL, o Terra, todo mundo vai divulgando e o pessoal vai acessando e vai diminuindo. Mas a gente percebeu isso da pior maneira possível, né? A gente teve um trabalho muito grande para pôr tudo isso no ar, para criar tudo a ANSP, principalmente a parte burocrática, para fazer um contrato, contratar um serviço, instalar servidor para depois cair. É muito decepcionante isso, mas é o único jeito de aprender, é assim, né? Tem tempo. Esse aqui é o Infinicenter, é a tela de gerência do Cloud Computing da Terremark. Eu vou falar rapidinho porque tem um vídeo que dura uns 40 minutos. A primeira tela, quando você se loga no sistema, é isso que a gente vê, né? Quanto eu tenho de consumo de processamento contratado, né? Aqui embaixo. Quanto eu tenho de processamento alocado nas máquinas virtuais e quanto eu estou utilizando efetivamente. Memória é a mesma coisa. Quanto eu tenho contratado, que é aqui embaixo, quanto eu tenho alocado em todas as virtual machines e quanto realmente está em uso aqui. E esses botões aqui habilitam e desabilitam o burst, que é uma das coisas mais legais que eu acho nesse ambiente aí. Eu contratei 10 GB. Processador a gente dificilmente extrapola isso aí, né? Mas a memória vai embora muito fácil, né? Nós temos contratados 20 GB de memória. E se eu precisar de 22, vai ficar fora o ambiente? Não tem muito cabimento isso, né? Você vai contratar um sistema que diz que tem recursos escaláveis e você não pode passar do que você contratou.
Você habilita o Burst, ele permite que você passe bastante desses 20 GB aí. É claro que tem aquela regra do 97 percentil, você não paga até um certo tanto. A partir daqueles 3% em tempo que você utilizar acima do contratado, você paga. A próxima tab, os servidores que estão instalados, né? Então a gente viu aqui, ó, que eu disse que a gente instalou 3 web servers para o vestibular, né? São esses 3 aqui. Esses outros servidores eu vou falar, tem um slide só falando dos outros serviços na nuvem, eu falo deles depois. Então, existem esses 3 servidores web. Esse aqui é um file server e para baixo teria mais outros servidores instalados. E essa é a parte de configuração da rede. Na verdade, do firewall e do NAT, né? Para você configurar os NATs. E o load balance. A Terremark disponibiliza uma faixa de IP privado para os servidores. Em uma DMZ ou interno, você escolhe. Né? Tem servidores que podem ser acessados só internamente ou outros. Você permitem que você crie NATs, então você pode tanto sair para a internet quanto permitir conexões de entrada. Aqui, ó, por exemplo, nós temos uma regra que diz que qualquer conexão para esse IP público aqui é encaminhado para esses 3 IPs. Só o primeiro está verde, porque como não está tendo divulgação nenhuma de vestibular, os outros 2 servidores, esses outros 2 servidores estão desligados, então eu não posso mandar tráfego para ele. O sistema aceita que eu mande tráfego para um servidor desligado e ele não abre a página. Né? Aí é um vídeo que eu fiz rapidinho sobre como criar um servidor lá no Cloud Computing. Então, eu acho legal ver isso daí, porque eu nunca tinha criado um servidor via web. Achei sensacional isso daí. Esse é o endereço, icenter.digitalops.net. Você tem um login e senha. Você tem a gerência disso. Você pode criar usuário para outras pessoas da instituição, se for preciso. Dura 5 minutos só, viu, professor? É uma tela de bem-vindo aí customizável, né? Você consegue pôr a mensagem que você quiser. Olha lá o que eu mostrei. Então, todas as virtual machines que nós temos no sistema alocariam, se estivessem ligadas, 102 GHz dos 5 apenas que a gente tem contratado. Agora, as VMs que estão realmente ativas, todas com processamento no máximo, alocariam 64 GB dos 5 que a gente tem contratado. Mas, efetivamente, quando eu criei esse vídeo, nós estávamos consumindo apenas 7% dos 5 GHz, 300 MHz. Aí a memória é a mesma coisa. Todas as máquinas alocariam 44 GB de memória. As ativas, se tivessem com consumo máximo, 20 GB, 27 GB. Mas nós estamos ocupando 9,8 GB, 99%. Agora eu vou desabilitar o Burst só para mostrar o que acontece no ambiente quando se desabilita isso daí. Lá fica vermelho, tá vendo? Alguma coisa errada vai acontecer se você deixar desse jeito. Então, ou você diminui a memória das máquinas, ou você desliga alguns servidores, ou você habilita o Burst de novo. Aí os servidores. Né? Então, vamos criar um servidor novo. Nossa, eu estava maluco fazendo isso. Create server, criar de um template, então eles te oferecem templates para a criação de servidores. Só sistema operacional, vamos criar um Linux com a distribuição Ubuntu 10.04x64. Ele te dá um overview aí do servidor, né? Ó, você vê que System Disk 4 GB. Então ele vai sempre criar com esse tamanho de disco, é padrão. A gente pode atachar novos discos depois, se forem necessários. Aí o nome do servidor. Uma descrição se você quiser colocar. O acesso ao servidor, ou você faz via console numa VPN, ou via SSH, via chave, foi o que eu selecionei aí. Quantos processadores vai ter e quantos megas de memória. Aí os IPs, né? O IP privado que vai ter o servidor. Então eu selecionei o IP da DMZ, porque eu queria que ele fosse acessível de fora. Esses são os IPs livres, então não tem muito o que fazer aí. Isso é só para você organizar ali naquela tela de devices aonde ele vai aparecer. Então ele vai aparecer na linha de web servers, no grupo do vestibular. Vai aparecer ao lado das outras 3 máquinas ali. Um outro overview, né? Quanto você vai gastar de licença. Se você criasse um Windows, por exemplo, já teria licença aí, só que você tem que pagar por ela, obviamente. Quanto tem de memória, quanto tem de disco e pronto. Esse procedimento dura em média 6 minutos.
Obviamente que eu não ia deixar vocês 6 minutos olhando isso aí, então eu cortei o vídeo e vai durar só 5 minutos. Ainda bem, né? Porque era 40 no começo, é isso? Então. Mas isso é só a parte da criação do servidor. Tem toda a configuração ainda. Legal. O servidor está criado já. Criamos um servidor via web, olha que beleza. Agora, na parte de networking, a gente vai configurar a parte de rede. Então, eu selecionei um dos IPs válidos que nós temos. Nós temos 5. Aí só estão ativos 4, mas nós temos 5. E vamos criar um serviço, né? Ele chama de serviço. Então, criaremos uma conexão para o IP público 201. Tá. Isso aí é o seguinte. Quem vai poder acessar esse serviço? Só hosts confiáveis ou qualquer um? Eu posso criar uma lista e falar que só se conecta na porta 22 o IP da minha máquina lá da Unesp, por exemplo. Então, a conexão será feita naquele IP público ali, com o protocolo TCP, na porta 2222. Por que não na porta 22? Porque eu já tinha um recurso nessa porta. E essa parte de persistent type e load balance, no nosso caso não faz muito sentido utilizar, porque nós estamos trabalhando com um servidor apenas, né? Isso só faria sentido se eu tivesse mais de um servidor. Ele tem essa questão de persistência. Se você for criar, por exemplo, fazer load balance de conexão, eu esqueci do nome. Fazer load balance de servidores de e-mail, por exemplo, que precisam de sessão. Se você não colocar a conexão persistente, ele vai fazer um round robin das conexões e você vai perder a sessão toda vez que você acessar, né? Ele permite que você faça persistência. Dentro do serviço... Cara, como é que tira esse negócio aí? Será aí? Eu não sei tirar isso aí. Dentro do serviço, agora a gente precisa criar um node. Quer dizer, ele permite conexão naquele IP público, mas faz o que com a conexão? Aí é a parte realmente do NAT, né? Então, conectou naquele IP público, na porta 2222, manda para o nosso servidor de teste, nesse IP, que o sistema já coloca para você, na porta 22. E enable, então, o tráfego já vai ficar habilitado a partir do momento que eu der OK aí. Está criando o node. Legal. Agora a gente vai ter que ligar o servidor, né? Que também demora 5 minutos. Não, demora 3 minutos, mas eu também fiz um corte no vídeo para a gente ir mais rápido. Beleza, tá ligado. Vamos fazer um SSH então na porta, nesse IP, né? Que é o IP público que a gente selecionou, na porta 2222. Eu preciso selecionar a chave privada que eu gerei pelo próprio Infinicenter na máquina para permitir a conexão. Ele já cria padrão um usuário eCloud com a chave pública relacionada a essa chave privada aí. Eu vou colocar o usuário eCloud. Pronto, já temos um servidor no ar em produção. E vamos ver o tamanho do disco. 3.5 GB. Era um disco de 4 GB, ele perde um pouco por causa da formatação. A máquina tem 500 MB de memória, apenas um processador. Foi exatamente do jeito que nós configuramos lá no Infinicenter. E temos conexão para a internet também. A conexão de dentro para fora é automática. Se você não fizer nada, ele elege um IP e sai sempre por aquele IP. Mas é customizável também. Serviços que nós temos na nuvem hoje. O vestibular Unesp-BR, continua lá. O podcast da Unesp. Isso aí é um serviço que está tendo muito acesso também. O endereço, se vocês quiserem acessar depois, é podcast.unesp.br. E atualmente, há pouco tempo, colocamos um sistema de eleição também, que é utilizado, está começando a ser utilizado por toda a universidade. Em qualquer eleição que for feita lá, a ideia é que se utilize o sistema online através dos servidores que estão na nuvem também. As próximas etapas. O site do vestibular vai passar por um aprimoramento. Então, muitos dos dados que estão na VUNESP hoje virão para o site do vestibular. O estudo de novas aplicações, que a gente está sempre vendo o que mais cabe na nuvem pública. E são coisas relacionadas com a criação da nossa nuvem privada. A gente vai provavelmente usar os recursos da nuvem pública ou da nuvem híbrida também. Por exemplo, mantendo o site do vestibular dentro da Unesp e levando para a nuvem pública só na véspera, por exemplo, da divulgação, que tem um alto índice de consumo de recursos. No outro dia a gente volta para dentro da nuvem
privada. Isso é muito mais barato do que manter o site sempre lá. Ups. Obrigado. Muito bom. O Rodrigo.